Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude, virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Então, Satanás, quando ele foi jogado aqui na terra, e ele virou príncipe deste mundo, porque a palavra de Deus diz, né, que quem guia o curso deste mundo, que guia as coisas deste mundo aqui, é o espírito da potestade do ar, que no caso é Satanás. E aí ele usa os homens para fazer muitas iniquidades, muitas coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor Deus. E ele acha que esse reinado dele nunca vai acabar, que ele sempre vai ter pessoas nascendo para que ele possa usar os corpos e viver aqui nesse mundo material. Mas aí num dia tudo isso vai acabar. O arrebatamento acontece, muitos são tirados, os que são obedientes, né? A noiva e as virgens são tiradas. E vão ficar aqui ainda anjos que são arrependidos. Porém, como ficaram dormindo, não despertaram para a salvação e não se limparam, né? Então acaba que fica para a tribulação. E aí a limpeza desses que ficaram, porque a alma delas está manchada com o demônio, né? Vai ter que ser por meio da tortura. Vão ser todos pisados. E vai tirar só o que é precioso, que no caso é a sua alma. Porém a sua alma já limpa, com o demônio fora dela. E pelo motivo de sua alma estar suja, com Satanás nela, por isso que não subiu. Só subiu aqueles que estavam com suas vestes limpas. E a limpeza das vestes só vem pela obediência à palavra de Deus. A limpeza não vem pela obediência à palavra do falso profeta. Pois quem derrotou Satanás foi a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai te purificar. Por isso que é para você obedecer o que está escrito, a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa está falando, e a Ruxa falou que pelos frutos você conhece qual é a árvore. E do que o coração está cheio, isso fala a boca. Então, se no seu coração tivesse cheio da palavra de Deus, se você tivesse se alimentado da palavra de Deus, com o que saísse da boca do falso profeta, você já ia ver que ele não está falando a palavra de Deus. Porque o que ele fala ali da boca dele não está escrito. E tudo que ele fala ali é o que está no coração dele. É por isso que quando os falsos profetas ministravam, era sempre uma vida neste mundo, porque o coração dele está nesse mundo. E aí, como você não obedeceu a palavra do Senhor Deus, para se limpar desse mundo aqui, da sujeira desse mundo, você não subiu. E aí Satanás usava as pessoas aqui neste mundo, e depois que todos que estiverem contados para dar a sua vida e morrerem pela sua fé, e não tiver mais ninguém que vai dar a vida, já não vai ter mais nenhum justo, aí Deus vem e acaba com tudo, acontece o julgamento, e Satanás é lançado no lago de fogo junto com seus anjos e com aqueles que não limparam a sua alma pela obediência, nem no tempo antes do arrebatamento e nem durante a tribulação, morrendo pela sua fé. Os que ficarem na tribulação e não morrerem pela sua fé serão condenados juntamente com Satanás. E aí num dia só vai acabar com tudo aquilo que ele considera como riqueza para ele. Que aqui está falando da grande prostituta. Que a grande prostituta são os anjos caídos. Que ele veio habitar aqui na terra aqui, e ele é quem comanda o mundo aqui. Que os demônios através deles comandam o mundo com as leis, e os demônios que não têm corpo dominam as outras pessoas. Eles são as grandes prostitutas, eles são essa mulher aqui que está dizendo aqui na palavra. Então tem demônios que nascem no corpo de carne, e aí eles podem viver aqui nesse mundo e usufruir. E tem demônios que não têm corpo de carne aqui, então para eles viver nesse mundo, ele usa os corpos dos anjos arrependidos que nasceram aqui. E aí eles colocam vontade, desejo, sentimento. E aí quando um anjo arrependido obedece alguma vontade, quem vem viver aquele momento ali não é o anjo arrependido, não é você, é o demônio. E essa é a condenação, essa é a sujeira das suas vestes. Deixar um demônio usar o seu corpo. Por isso que vai ser condenado. Por isso que a palavra diz que vai ser julgado pelas obras praticadas pelo corpo. Porque quem praticou aquela obra ali não foi a alma, não foi você, foi um demônio. E as obras dele é para condenação. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isto te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Então a grande prostituta, os demônios, fala que ninguém me pode ver. E até então ninguém podia ver.
porque ninguém sabia como Satanás trabalhava. Mas o Senhor já ia vir resolver essa questão, pois está escrito: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então agora, pelo assopro da boca do Senhor Deus, ele já está revelando o iníquo, mostrando como é que ele trabalha, quem é que está guiando o curso deste mundo. É Satanás e os seus demônios, e os anjos caídos que nascem em corpos de carne. Eles são os joios dito lá por Yahusha naquela parábola. E agora, uma vez você sabendo como Satanás trabalha, tendo esse conhecimento, é hora de você lutar contra ele, lutar contra suas vontades, que não são suas. São eles colocando essas vontades em você. Pois a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então não é para você brigar com uma pessoa que está te fazendo mal. Não é para você batalhar contra uma pessoa que te fez algum mal. Não é para você batalhar contra uma pessoa que te xingou, te roubou ou fez qualquer obra ruim na sua vida. Não foi ela que fez ali, foi o demônio que está dentro dela e da mesma forma o demônio que está em você, a sujeira. Pois ele coloca pensamentos em você para que você vá brigar, para que você pague na mesma moeda. Ele coloca raiva, ele coloca as palavras na sua boca. E agora que o Senhor está dando entendimento para que você saiba como Satanás age na sua vida e na vida dos outros, você tem que batalhar contra esse demônio. E a palavra do Eterno diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E qual que é? É a palavra de Deus. Assim como Yahusha, quando estava no deserto sendo tentado por Satanás, usou a palavra de Deus para se defender e depois usou a autoridade para expulsá-lo, você foi abençoado com essas bênçãos espirituais. Então use a palavra do Senhor Deus contra os demônios. Use a autoridade no nome de Yahusha e manda esses pensamentos embora e fale a palavra do Senhor Deus para repelir essas vontades, esses desejos e sentimentos. E assim você vai estar andando na palavra do Senhor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Suponhamos que alguém venha e comece a xingar você, aí vem a vontade de retrucar ou pagar na mesma moeda e fica xingando também. Aí aquela pessoa que tem a palavra de Deus no coração dela, o que ela vai lembrar nessa hora? De retrucar, pagar na mesma moeda? Não. A palavra de Deus diz: pagai o mal com o bem. Também a palavra de Deus diz: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você não vai ir retrucar a pessoa, você vai falar para o demônio que está colocando a vontade em você de xingar, de fazer alguma coisa. Você fala: sai daqui, Satanás, eu já estou morto para o pecado, você não tem mais domínio sobre mim. Eu sou pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu tenho também os frutos do Espírito, eu tenho longanimidade, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho mansidão, domínio próprio. Sai daqui agora em nome de Yahusha HaMashiach. E assim você vai batalhando contra esses espíritos imundos e você vai se firmando na palavra. Você não inclina para a carne, porque quando você inclina para a carne é quando você inclina para a vontade. No caso, a de xingar, retrucar, pagar na mesma moeda. Você inclina para o Espírito, para a palavra do Senhor Deus. E aí você não obedece nem a vontade, nem o sentimento, nem o pensamento, mas obedece à palavra do Senhor Deus. E aí, conforme você vai praticando essa obra de obedecer à palavra de Deus e também se alimentando dela, a sua inclinação sai da carne e vai para o Espírito. E aí, quando o seu entendimento se renova, a sua natureza se renova. Antes tinha a natureza terrena, a natureza de Satanás. Por isso que cometia pecado, por isso que fazia coisas erradas. Agora, o seu entendimento é do alto, é da palavra de Deus. E, portanto, agora a sua natureza é luz. Lembra do momento quando os samaritanos fez uma coisa errada lá com Yahusha, e aí os discípulos João e Tiago foram lá e falou: Senhor, queres que oramos para que desça fogo do céu e consuma eles? Aí o que Yahusha fala? Vocês não sabem de que espírito sois? Então aquele espírito que estava ali naquela hora ali falando que ia consumir eles com o fogo, era o espírito de pagar o mal com o mal. Mas Yahusha pegou e falou: você não sabe de que espírito é? Porque o Espírito de Deus, ele sempre faz o que é bom. Se alguém faz o mal, ele vai lá e paga com o bem. Então, da mesma forma que você entende a palavra de Deus, é para você andar no que a palavra de Deus diz, porque ela é boa para os nossos ouvidos e nos dá um caminho mais excelente, o qual nos conduz para a vida eterna. Quando as pessoas falam assim, você vê muito isso no YouTube aí,
Com Deus não se brinca. Aí mostra aquele povo lá, Deus vingando daquele povo ali, não é Deus. Ali é o próprio demônio. Ele vem e faz o mal. Alguém fala mal de Deus, o demônio vem e faz o mal. Para quem levar a culpa ser Deus. Mas ali é o próprio demônio. Ele faz a pessoa xingar Deus. Ele mesmo vem lá o próprio demônio vem lá e faz o mal com ele. Derruba ele. Aí quem leva a culpa? Deus. E aí vem os crentes ainda com essa conversa. Com Deus não se brinca. Deus está guardando a ira dele por final. Ele não está importando agora não. Agora ele quer salvar. Mas quando chegar o final, sim, aí ele vai vir. Agora o Espírito Santo vai explicar uma coisa. Todos pecaram, todos morreram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão no reino do anjo caído Lúcifer. Todos estão no reino da morte, no reino das trevas. Todos estão mortos, todos são trevas. Então por que o Eterno? E todos têm demônios nos seus corpos. E todos estão em pecado, porque o pecado é obedecer aos demônios, deixar os demônios viver no corpo e não ter mais consciência para ter noção de nada, nem de certo nem de errado. Viver pelo instinto, igual animal, irracional. Então por que o Eterno viria punir um e deixar outro impune? Por que o Eterno vinha tratar com o pecado de um e não trataria com o pecado de outro? Não estão todos no mesmo estado? Não estão todos na mesma condição? Todos não estão em pecado? Todos não estão obedecendo cada um o seu demônio? Unicamente quem está fora dessa situação aí é quem tem o Espírito Santo e já se libertou do demônio que estava no seu corpo. E agora é dirigido pelo Espírito Santo e obediente à palavra. Unicamente esses que nasceram de novo e são novas criaturas. Então quem não nasceu de novo estão todos no mesmo nível. Então por que o Eterno vinha tratar com um e não trataria com outro? Porque o Eterno acertaria as contas com um e não acertaria as contas com todos? Não estão todos no mesmo nível? Não estão todos exatamente, cada um com o seu demônio no seu corpo, obedecendo o seu demônio? Então por que o Eterno vinha tratar só com um ou alguns e deixava o resto impune? Esse Deus desses profetas aí, que está profetizando as ceifar-vidas, esse Deus aí de que com ele não se brinca, não é o Eterno. Não tem nada a ver com o Eterno. Isso aí é o anjo caído Lúcifer, que está nesse céu que vocês veem aí, que vocês olham para cima e pedem coisas a ele. Toda religião na terra, quem ouve a oração de vocês é esse Deus, que está acima das nuvens e acima das estrelas de Deus, que disse que subiria e seria semelhante ao Altíssimo. Ele não foi semelhante ao Altíssimo, nunca será, e ele caiu da posição de anjo. Ele agora é demônio, Lúcifer, e vocês conhecem como Satanás, e para os evangélicos Jesus, para os católicos Jesus. Então quando vocês se referem a esse Deus aí, que com ele não se brinca, esse Deus aí desses profetas do YouTube, esses profetas são anjo caído. Esses profetas estão profetizando esse Deus aí das regiões celestiais. É desse Deus aí que está com os principados e as potestades nas regiões celestiais. É desse Deus que vocês estão falando aí. Profetas do YouTube que estão falando que pessoas grandes vão morrer. Por quê que o Eterno vinha tratar só com pessoas grandes? Por acaso o pobre também não é pecador? O pobre também não faz coisa errada? Por acaso o pobre faz a vontade do Eterno? Só faz a vontade do Eterno quem obedece à palavra e tem o Espírito Santo. Nasceu de novo, é uma nova criatura. O Eterno não vê ninguém em condição dele vir tratar apenas com um e o outro que está no mesmo nível, ele não tratar. Então vocês, profetas do YouTube, vocês só profetizam que pessoas grandes vão morrer. Por que o Eterno vai tratar só com pessoas grandes? O que ele tem com pessoas grandes? Por que ele mataria só os grandes? Por que só os grandes são considerados pecadores para ele? Por quê? Por que o morador de rua ele não vinha tratar? Por que um pobre ele não vinha tratar? Por que só os grandes ele vinha matar? Por que só os grandes ele vinha destruir? Por quê? Vocês têm uma resposta para isso? Vocês não têm. Porque vocês, anjos caídos, está falando que Lúcifer quer que esses grandes desencarnem, deixem seus corpos de carne, porque eles são anjos caídos. Então isso é recado para os anjos caídos, que Satanás quer que ele desencarne, porque o Eterno não tem nada a ver
com vocês, profeta do YouTube. Nada. Sabe aquela palavra das Escrituras? Nós profetizamos em teu nome. E ele falou, eu não conheço vocês? É isso aí. Vocês são de Jesus. Vocês são de Lúcifer. Vocês são do anjo caído. E vocês também são anjos caídos. E vocês estão profetizando o que Lúcifer quer. Que esses anjos que vocês estão falando, grande que vai morrer, desencarnar. É isso que vocês estão fazendo. O que Lúcifer quer que vocês façam. O Eterno não tem nada a ver com vocês. Aquele outro lado, com Deus ninguém brinca. O Eterno não tem nada a ver com você. O Deus que você está falando é o das nuvens. É o das nuvens, que é o Deus das religiões, o anjo caído. É com ele que você está dizendo que ninguém brinca. Sabe por quê? Você não está falando nada com o Eterno? Porque o Eterno não iria punir apenas alguns e deixar outros sem punição, sendo que todos estão no mesmo estado, na mesma condição, mortos, possuídos por demônios. Então por que o Eterno mataria alguns e não mataria todos? Porque se o Eterno fosse tratar, trataria com o mundo, trataria com a humanidade, todos, morreriam todos. É o que a palavra diz, que se o Eterno não olhasse para esse mundo segundo a misericórdia dele, vocês seriam consumidos. Então o Eterno trataria com a humanidade, sumia tudo da face da terra, acabaria com tudo, porque todos estão no mesmo nível, na mesma condição de pecado. Todos têm demônios nos seus corpos, todos são obedientes a demônio, todos têm o anjo caído como Deus, todos vivem religiões formadas pelos anjos caídos. Então por que o Eterno trataria com uma parte e outra não? E principalmente com os grandes, os poderosos. Por quê? O Eterno só vai tratar com pessoas grandes. Por quê? Então você, profeta do YouTube, que o Eterno não te viu, não te conhece, sabe nem de onde você saiu. Quem estava mandando você falar essas coisas é Lúcifer. Porque ele quer que esses anjos grandes aí deixem os seus corpos. Porque eles têm outras tarefas para fazer. O Lúcifer está convocando eles. Então eles vão desencarnar, vão deixar os seus corpos de carne, para ir tratar de outras coisas, outros assuntos, aonde o Lúcifer quer que eles vão. É isso que você está fazendo, profeta do YouTube. Você não tem nada a ver com o Eterno, você é um anjo caído. E o seu trabalho é para Lúcifer. Você está trabalhando para Lúcifer, mandando recado para esses anjos caídos que eles vão desencarnar. Eles vão sair dos corpos de carne. É isso que você está fazendo. E você, do com Deus não se brinca, você também está falando de Lúcifer. É ele. É ele que age com essas pessoas que falam mal dele. É ele que age com essas pessoas que falam alguma coisa que não dá a ele esse título que ele quer, de honra e de poder e glória. Então é ele que quando uma pessoa fala uma coisa que ele não gostou, aí ele vem tratar com ela. É esse Deus que vem tratar com ela. Porque o Eterno não está tratando com ninguém. O Eterno está tratando com a salvação, a vida eterna. Salvação, vida eterna. O juízo do Eterno é segundo a palavra. Então o Eterno está tratando de salvação, vida eterna pela palavra. Não de profecia de matar ninguém. Isso não tem a ver com o Eterno. Isso é do anjo caído com seus profetas, que pertence ao anjo caído Lúcifer. O Eterno está deixando aí os 2 canais, azeite na lâmpada, Espírito Santo ministra. E vai acontecer o arrebatamento. E vai ficar esses 2 canais. E a palavra que já está. E os que vierem para esses 2 canais e para a palavra é o livramento que eles terão depois do arrebatamento, que é a condição deles dar a vida para ser salvo. E esses 2 canais vai preparar eles para conseguir. E quando for depois do arrebatamento, e as pessoas que conseguir dar a sua vida para ser salvo, o Eterno vai tratar com o mundo. Com o mundo. Não é com meia dúzia de pessoas, não. É o mundo. Todos vão subir para o julgamento, para o mar de vidro. E lá eles saberão, porque eles serão lançados no lago de fogo com o anjo caído e os seus demônios. Então o Eterno não trata com meia dúzia, não. Ele vai tratar com todos, no julgamento, no juízo final, onde todos descerão para o lago de fogo. É disso que o Eterno alerta, o Eterno avisa, porque ele não vai poupar 2 pecadores e tratar com 5. Ele vai tratar com todos de uma vez. E a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, a própria palavra já se encarrega de se cumprir na vida daquela pessoa. O Eterno não está usando profeta nenhum para profetizar a morte de ninguém. Ninguém. É o anjo caído.
E você, profeta do YouTube, é anjo caído que está trabalhando para o anjo caído Lúcifer. E você simplesmente está avisando para os anjos caídos que estão nesse corpo de carne encarnado, esses de nome grande, esses que são grandes, que eles vão desencarnar e eles vão começar um novo trabalho com Lúcifer. E eles não precisarão mais de corpo para o que eles irão fazer agora com Lúcifer. Quem diz é o Eterno, porque o Eterno sabe. É isso que vocês estão fazendo, anjos caídos, avisando para os que estão na carne que eles vão desencarnar. Então vocês não têm nada a ver com o Eterno. O Eterno nunca viu vocês, não conhece, não sabe nem de onde vocês saíram. O Eterno também já vai adiantar um lado aí. O Eterno quer falar de um evangelho das estrelas que tem por aí. Um evangelho das estrelas que veio mostrando no céu desenhos. O Eterno não precisa de desenhos para falar a palavra dele. A palavra já está escrita. O Espírito Santo já abre o entendimento, já abre a palavra. Ele não precisa de nenhum céu desenhado, de nenhum desenho, para ele esclarecer nada. Nem do passado, nem de futuro, nem de presente. O Espírito Santo quer alertar quem está ouvindo aquele homem do Evangelho das Estrelas. Aquele homem é um anjo caído. Um anjo caído. Aquela quase morte que ele fala, ele não foi no reino do Eterno, ele não viu o Eterno, ele não viu o Espírito Santo. Ele não tem nada a ver com o Eterno, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele tem a ver com o anjo caído Lúcifer e ele tem a ver com os 10 ministros de Lúcifer. E quem ele viu foi Lúcifer, quem passou mensagem para ele foi Lúcifer e os seus ministros. Então vocês que ouvem o Evangelho das Estrelas, vocês saiam desse negócio. Vocês venham para as Escrituras Sagradas. Venham para os 2 canais Espírito Santo, Ministro e Azeite na Lâmpada. Porque aquele homem é um anjo caído. Ele é um anjo das trevas. O entendimento dele é trevas. E o Espírito Santo vai falar de outro que tem um negócio de um selar. Ele fala muito essa palavra. Ele fala do Deus dual, o Deus do bem e o Deus do mal. É Lúcifer, o reino da ciência do bem e do mal. Ele é muito conhecido, ele está na internet, ele é muito grande. A mesa que ele ficava falando antigamente é cheia de símbolo. E ele fala aquela palavra selar. É desse selar que o Espírito Santo está falando. Ele é um portal de demônios. É um anjo caído e é um portal de demônios. É por isso que ele tem toda aquela sabedoria, ele tem todo aquele conhecimento e ele sabe de tudo, de tudo. Então ele é um portal de demônios e todo o conhecimento dele, todo o entendimento dele, os demônios que passam para ele. O Espírito Santo não está aqui para citar nome de ninguém, mas quem for sábio, sabe de quem ele está falando. Ele tem uma mesa cheia de símbolo. Quando ele falava antigamente, em uma mesa cheia de símbolo. E ele costuma falar essa palavra selar. Quem não ouvir ele falando agora, nos vídeos antigos dele ele fala, e ele ficava numa mesa cheia de símbolo. Ele é um anjo caído, ele é um portal de demônios, todo conhecimento, toda sabedoria que ele tem, são os anjos caídos que passam para ele. Para mentir para você, para enganar você. Você ficar seguindo aquele homem, você ficar atrás daquele homem, iludido com aquele homem, você vai para o lago de fogo com esse anjo caído. Então o Espírito Santo alerta esses 2 homens aí. Eles são anjos caídos. Se você ficar seguindo esses canais, se você ficar atrás desses homens, você vai para o lago de fogo com eles. E tem muito mais de canais aí que são anjos caídos. Então é um alerta para vocês. Se vocês não quiserem ir para o lago de fogo com eles, então vocês param de ouvir eles, param de seguir eles. E vocês vêm para os canais Azeite na Lâmpada, Espírito Santo ministra. E volta para as Escrituras Sagradas. Porque se vocês ficar com eles, continuar com eles, mesmo depois de serem avisados que eles são anjos caídos, se prepara para o lago de fogo. Porque vocês não vão escapar do lago de fogo. Porque eles vão para lá e vocês irão também. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem. E grande destruirão cairá sobre ti, sem que a possas evitar. Virá sobre ti, de repente, desolação que não poderás conhecer. Então vai acontecer o arrebatamento, e aí Satanás vai ser solto aqui, os demônios nessa terra, para
vir causar destruição, e em outras pessoas que têm os demônios nela vai saltar para fora. E a maldade no mundo vai ser instaurada quando acontecer o arrebatamento, porque hoje, no tempo da graça, no tempo onde o Espírito Santo está aqui e não aconteceu o arrebatamento, tem aquelas pessoas que ficam, se eu pudesse matar aquela pessoa, ou fica falando algumas palavras bem fortes assim, que até parece que a pessoa realmente vai matar alguém, mas ela não mata. Isso não acontece porque o Espírito Santo está aqui, então refreia as ações daquela pessoa que está falando isso. Mas depois que o Espírito Santo sair daqui, tudo que é bom desse mundo vai sair. Então se a pessoa já tinha aquela maldade, aquele intento no coração, ela vai fazer. E aí vai começar um caos aqui na Terra, muita destruição. Vai ter também os cataclismas da natureza, vulcões explodindo, tornados, tempestades, tsunamis. Então vai ter muito caos aqui neste mundo. Então, como vai vir toda essa destruição no mundo, não vai ter um reinado do anticristo aqui, como esses falsos profetas ensinam. A única coisa que pode se dizer que vai ter um reinado dele aqui, vai ser no momento quando a pessoa estiver sendo torturada e prestes a morrer. Aí ele vai colocar essa pessoa numa realidade virtual aumentada. Ali pode-se dizer que é o reinado que ele vai te oferecer. E aí quem viver naquela realidade virtual aumentada, acaba negando o nome de Yahusha. Não é para viver naquela realidade, é para aborrecer sua carne, não viver a sua vida. Lembre-se que Yahusha disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, acha-la-á. Então aquela vida que ele vai te oferecer naquela realidade virtual, ainda que seja um sonho da tua vida, não participe daquela vida, recuse sua vida, espere seu corpo morrer e aí você será salvo. E aí depois que todas aquelas pessoas que estiverem contados para dar a sua vida e morrer, e já não tiver mais ninguém que vai morrer pela sua fé, só tiver os pecadores aqui, aí vai vir a calamidade, o dia que Yahusha vem nas nuvens, que é o dia do Senhor, o dia que Yahusha vem com todo o poder e grande glória. E aí ele vem para condenar, ele não vem para salvar ninguém, ele vem para condenar. Por isso que é para morrer o quanto antes pela sua fé. Então você não pode perder tempo algum, todo segundo é precioso, preciosíssimo. Não perca tempo, porque se você ficar perdendo tempo, ficar brincando, deixando o tempo passar, o dia do Senhor vai vir no momento que Satanás não espera. Se nem ele espera, quem dirá você? Então não perca tempo, porque quem vê Yahusha vindo nas nuvens já está condenado. Não é para deixar esse dia vir. Então se prepara o quanto antes, se encha do entendimento de dar vida, se encha da palavra do Altíssimo, se encha das promessas e vai entregar sua vida, morra pela sua fé e você vai alcançar salvação. E aí Yahusha vem, que já não vai ter mais ninguém que vai dar vida, e depois vai ter o julgamento. E quem vê esse dia vai estar do lado esquerdo do Senhor Deus, no lado do condenado. E aqueles que estavam no seio de Abraão, e Yahusha foi lá e trouxe para o reino celestial, as pessoas que foi morrendo durante o tempo onde já tinha ocorrido a vinda do Mashiach e foi sendo salva, os que foram arrebatados e os que deram a vida na tribulação vão estar à direita de Deus com o corpo glorificado. E os condenados à esquerda de Deus com o corpo de carne, esse corpo mesmo que temos aqui agora, antes do arrebatamento. E essa é a vergonha, essa é a nudez e essa é o corpo da condenação. Serão julgados no grande trono branco e ninguém vai estar lá para ver se vai ser absolvido. Não, estarão lá só para saber por que serão condenados. E o julgamento em si já vai acontecer ali na hora, porque a pessoa já vai ser acusada por ela mesma. Ali o coração dela já vai estar mostrando que ela está condenada, pelas obras que ela praticou aqui, pois não obedeceu às palavras de Deus, não deu a sua vida e já sabe que serão condenadas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, para ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Então o Eterno está dando um conselho aqui para os anjos arrependidos, para sair do lado de Satanás, parar de fazer as obras que desagradam a Deus. Não fiquem com Satanás, não fiquem acoloiados com as coisas deste mundo, não deixe eles te usar para viver neste mundo, porque senão você vai ser condenado juntamente com eles. A única coisa que vai te tirar da condenação é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Agora, se você ficar obedecendo os demônios, você vai ser condenado. Não fique achando que os proveitos que Satanás pode te oferecer aqui vai fortalecer sua vida. Não vai.
o seu corpo vai morrer uma hora. E quando acontecer a tribulação, o seu corpo não vai ser eterno. Você vai ser condenado se você ficar do lado de Satanás. Então sai daí agora. Vem para a palavra, vem para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, para você entender o que é viver no Espírito, o que é nascer de novo, o que é andar em Espírito e em verdade. Porque até então os falsos profetas não vão te falar o que é viver na carne. Eles falam que viver na carne é você ficar se esforçando a obedecer. Isso é mentira. Viver na carne é quando você obedece uma vontade, obedece um sentimento, obedece um pensamento. Vem um pensamento para você fazer tal coisa e você vai lá e obedece. Ali você está vivendo na carne, você está obedecendo Satanás. Por isso que você peca, porque você está obedecendo a morte. E os entendimentos que tem no mundo também é de Satanás. E quando você obedece esses entendimentos, você peca. Porque o entendimento é o que conduz o corpo. E tudo que você aprendeu neste mundo, seja numa conversa com alguém, seja você assistindo alguma coisa, seja na escola, seja num livro, seja numa faculdade, em qualquer área que for, tudo veio de Satanás. Todo o ensino deste mundo veio de Satanás. E aí quando esse entendimento, esse ensino que veio de Satanás, que está no mundo, está em você, é o que vai conduzir o seu corpo a ter uma obra. Por isso que é para você vir para a palavra de Deus, porque ela veio do alto, ela não veio deste mundo. Na palavra de Deus tem a vida eterna. E se você obedecer à palavra de Deus e ela estiver no seu coração, aí o entendimento do alto é o que vai conduzir o seu corpo a ter obras para a vida. Mas se você ficar aí correndo atrás do mundo, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de uma vida boa, prosperidade, achando que a prosperidade vai te fortalecer, você vai ser condenado. Você vai ser condenado, nada do que tem nesse mundo vai te salvar. Então, como os bens materiais que você ajuntou aqui, as coisas que você correu atrás aqui nesse mundo, vai ser testemunha contra você. Você não vai poder argumentar falando, eu queria fazer aquilo. Não, vai ser testemunha contra você e você vai ser condenado, porque ao invés de estar correndo atrás da vida eterna, correu atrás da morte. E agora você vai receber a paga da morte, se você não se arrepender. Então venha para a palavra e obedeça a vida eterna, e você vai ganhar a vida eterna. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Então aqui o Eterno está falando com aquelas pessoas que ficam mexendo com magia, macumbeiro, taro, búzio, espírita, essas religiões que mexem com feitiçaria. A pessoa vive nessa vida aí, nada está resolvendo. Aí Deus está falando, acorda, você não está vendo que isso daqui não vai te salvar? Já passou da hora de você abrir os olhos, isso daqui é um engano, é uma coisa que vai te condenar ao lago de fogo. E se você não acordar, não sair dessas feitiçarias, sair desses algoureiros, das feitiçarias, prognóstico, ficar acreditando em signos, ficar olhando para os astros, lua nova, ficar cultuando as estrelas, isso daí não vai te salvar, tá na hora de você acordar, tá na hora de você raciocinar. Alguma vez isso daí ajudou a sua vida? Não ajudou em nada. Você fica iludido nessas coisas aí, e se continuar nessa obra, naquele dia, vai ser condenado. E cadê a lua nova? Cadê os prognósticos, as macumba, as feitiçarias para te ajudar? Essas coisas é que vai condenar a sua alma ao lago de fogo. Já passou a hora de você despertar desse sono. Quando você fica atrás de cartomante, pessoas que jogam búzio, negócio de signo, ver o futuro. Quando você fica atrás dessas coisas aí, você vai atrás de um feiticeiro, você vai atrás de previsão, você vai consultar os mortos. Quando você está nessa situação aí, os demônios estão enganando você. Esse negócio de espírita, que as pessoas agora têm essa religião espírita. O que é a religião espírita? Quando eles vão naquelas consultas deles, são os demônios que vêm falar com eles. E quando vem uma pessoa morta para falar com o vivo através de um daqueles, aquela pessoa que morreu, ela tinha um demônio. Ali não era a alma vivente que o Eterno ia, através de Adão e Eva, nascer lá no jardim. Ali era um demônio no corpo daquela pessoa. Um demônio que roubou o corpo daquela alma vivente. E quando aconteceu que aquela alma vivente morreu, desencarnou, aquela alma vivente foi para o inferno. Agora não tem mais inferno, é lago de fogo. Aquele demônio que estava no corpo dessa alma vivente, ele nunca morre. É um espírito imundo, é um demônio.
Então, como essa religião espírita é dos anjos caídos, dos demônios, a pessoa vai lá consultar um familiar seu morto lá, aquele demônio que estava no seu familiar é quem vem falar com você. Por que aquele demônio te convence? Por que aquele demônio é exatamente aquele seu familiar que já morreu? Porque aquele demônio exatamente vivia no corpo do seu familiar. Então você falou com um demônio. Quando o corpo nasce aqui na terra, a alma estava lá no inferno presa. A alma só voltava para o corpo quando ouvisse a palavra do Eterno e acreditasse na palavra. A alma vinha para o corpo para haver a libertação daquela alma, a salvação daquela alma. Então, o corpo nasce com a consciência e a alma presa no inferno. Quando aquela criança cresce, que o entendimento daquela criança abre, vem o demônio habitar naquele corpo, que chama demônio morador. Ele é o dono daquele corpo, ele vive aquela vida naquele corpo. E ainda que a pessoa conheça a palavra do Eterno, aceite a palavra do Eterno e a alma volte do inferno para o seu corpo, aquele demônio só vai embora se ela crê na palavra, for praticante da palavra, obediente à palavra e tiver o Espírito Santo. Aí acontece a libertação, aquele demônio vai embora e aquela alma é salva pela palavra. Mas se aquela pessoa for rebelde, desobediente à palavra, aquele demônio não vai embora, fica na alma daquele corpo. Então, quando aquele corpo morre, simplesmente aquele demônio sai. Ele é eterno. É um demônio, que são os demônios que participaram da rebelião lá no reino do Eterno, e eles morreram, eles são a morte. Então, esse demônio sai do corpo, e quando vai lá ter uma consultar um ente querido, nessas reuniões espíritas, aquele demônio que estava no corpo do seu ente querido, quando aquele seu ente querido era criança e com uns 4 anos de idade abriu o entendimento, aquele demônio entrou e viveu naquele corpo. A vida que aquele seu ente querido tinha era o demônio, não era a alma vivente que o Eterno ia resgatar no jardim através de Adão e Eva. Então aquele corpo morreu, aquele demônio saiu, aí você vai lá numa reunião espírita consultar um parente seu que já morreu. Então esse demônio vem, que estava no seu parente, e ele vem idêntico, igual, porque era ele mesmo, a vida do seu parente vivendo naquele corpo. Então você conheceu esse demônio no seu parente. É por isso que ele é tão chegado, ele é tão próximo, ele é tão conhecido, ele é tão amigo, porque era o que estava no corpo do seu ente querido. Então você que é enganado pela religião espírita, agora você conhece a verdade, você vai consultar demônios, você vai ouvir demônios que roubou a salvação do seu ente querido. Que porque aquele demônio estava lá naquele corpo, aquela alma, mesmo quando ouviu a palavra da salvação, da vida eterna, aquele demônio não deixou obedecer a palavra. Então aquela alma foi para o lago de fogo, que antigamente era inferno, foi para o lago de fogo, e aquele demônio que condenou aquela alma ao lago de fogo é quem você vai ouvir nos centros espírita, nas reuniões, quando você vai lá conversar com um ente querido seu que já morreu. É assim que eles enganam você. Agora você conhece o que está por trás da religião espírita. E essa questão da reencarnação, aquele demônio que estava naquele corpo, quando aquele corpo morre, aquele demônio pode entrar em outro corpo, e ele pode ter a mesma vida que ele teve naquele corpo que morreu, ou ele pode começar outra vida em outro corpo. É por isso que quando dá a conhecer uma pessoa que fala, ela está na segunda vida, ela é a reencarnação daquela outra pessoa que morreu. Não é o mesmo demônio. É o mesmo demônio, está apenas em outro corpo. E ele pode ficar em quantos corpos ele quiser. Depende do tempo de existência dele na Terra, que o Lúcifer permita que ele venha encarnar. Então, quem morre é o corpo, o demônio continua. Então, ele entra em um corpo, ele pode viver a mesma vida daquela pessoa daquele corpo que morreu, ou ele pode começar uma nova vida. Depende dos planos do anjo caído com ele. Então reencarnação é isso, é o mesmo demônio que ele não morre, ele é eterno, então ele só troca de corpo.
quando o corpo morre. E ele muda a vida, ou vive a mesma vida que ele viveu antes naquele corpo quando morreu. Ou ele vai viver outra vida. Mas como o propósito da reencarnação é enganar, ele vem viver a mesma vida, para enganar mesmo. E são muitos demônios encarnados, então não importa que aquele vai viver a mesma vida, não importa. Ou que ele vai se lembrar da vida dele passada, não importa. É apenas mais um demônio em um novo corpo de carne, porque aquele corpo que ele usava antes já morreu. E a questão do homossexualismo e a questão do lesbianismo não tem diferença. O demônio, ele não tem uma definição no corpo dele, de homem e mulher, ele é um espírito. A definição de homem e mulher é no corpo de carne. Então o demônio ele pode entrar em uma mulher e pelos sentimentos convencer ela que ela é um homem. E ele pode entrar em um homem e pelos sentimentos convencer ele que é uma mulher. É assim que os demônios vêm com o homossexualismo na Terra e o lesbianismo. Então, o corpo é de um homem, o corpo é de uma mulher. O demônio entra no corpo e ele vai inverter a situação em quem ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser. É ele quem vai convencer aquele homem que é mulher e ele vai convencer aquela mulher que é homem. Isso não é doença, é demônio. Demônio. O demônio entra no seu corpo, homem, e lhe convence pelos seus sentidos que você é uma mulher. O demônio entra em você, mulher, e lhe convence pelos seus sentidos que você é homem. Você não é. Você não é homem. Homem, você não é mulher. Porque o seu corpo desmente o seu sentido. Desmente. Você é o que a natureza fez você ser. A natureza é do eterno. É como ele fez. É como ele trouxe. É como ele fez existir. Então ele fez você nascer um homem. Você pode colocar peito, você pode fazer cirurgia, você pode fazer o que você quiser. A sua essência é de homem, você vai ser homem. Até o túmulo, até o lago de fogo você vai ser homem. Você é mulher. Não adianta o que você faça no seu corpo, não adianta. Você é o que você nasceu. Quando você nasceu, não importa a cirurgia que você fez, não importa o hormônio que você tomou, não importa a sua mudança, não importa, você é mulher, não adianta. Você é o que você nasceu. Quando você nasceu, todo mundo viu lá no seu corpo o que você tinha, o que definia você de um homem. Você é homem também. Quando você nasceu, todo mundo viu o que você tinha no seu corpo, o que definia você de uma mulher. Então não adianta. É demônio. Você homem, você mulher, que ouvir essa palavra do Espírito Santo e você rejeitar e você desprezar, você vai para o lago de fogo, porque você está debaixo de uma palavra de maldição, que os afeminados vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. E você, mulher, está debaixo dessa palavra também, porque você trocou a sua natureza. Então vocês vão para o lago de fogo, se vocês não se arrepender. E quem trouxe essa prática para a terra foi os anjos caídos, os demônios que nascem em um corpo de carne. Então o Eterno não está falando com anjos caídos, é a morte, é demônio. Está morto, vai para o lago de fogo mesmo. O Eterno está falando com anjo arrependido que adotou essa prática dos anjos caídos. Inverter a natureza, trocar a natureza. Não siga anjos caídos. Quem trouxe esse orgulho gay foi os anjos caídos. Quem trouxe essa marcha de gays foi os anjos caídos. Quem defende os gays com unhas e dentes são os anjos caídos. Quem briga por eles, quem defende eles, quem vai no poder trazer leis para eles se promoverem numa liberdade que aceitem eles precisam ser aceitos, são anjos caídos. As pessoas de consciência, as pessoas de bom senso, as pessoas de razão, as pessoas de respeito, as pessoas de vergonha, jamais aceitarão que alguém venha colocar na sua consciência o que ela sabe, que é certo e que é errado.
É por isso que não pode ser igual a um animal, irracional. E sair e andar pelo instinto. E andar seguindo outros anjos caídos. A pessoa tem que ser consciente, a pessoa tem que ser racional, a pessoa tem que raciocinar, tem que analisar e tirar conclusões próprias e ficar com a consciência. Homem, homem, mulher, mulher. O Eterno fez macho e fêmea. Quem trouxe o lesbianismo, quem trouxe o gay foi Satanás, o anjo caído. E os anjos caídos apoiaram, aceitaram. Eles trouxeram também a prostituição e trouxeram o adultério e trouxeram o fim do casamento e o fim da família. Eles destruíram tudo. Eles são a contaminação. Eles são a corrupção. Mas o Eterno vai lançar todos eles no lago de fogo e vai acabar a festa deles nesse mundo. Você, anjo arrependido, se você seguir um anjo caído, copiar as práticas dele, concordar com o anjo caído Lúcifer e também andar no bando dos anjos caídos, seguindo eles, praticando o que eles praticam, copiando a vida deles, você também está debaixo dessa sentença de morte. Vai ser lançado no lago de fogo também. Mas você que se arrepender, você que vir para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra, você que se voltar para a palavra, você que reconhecer que você nasceu homem, você que reconhecer que você nasceu mulher, você que aceitar o que a sua natureza diz no seu corpo, quem você é, o Eterno lhe perdoa. Agora, se você ignorar a palavra do Eterno, desprezar a palavra do Eterno e seguir o que os anjos caídos disse, que você mulher pode ser homem se quiser, você homem pode ser mulher se quiser, porque um demônio entrou dentro do seu corpo e disse que você é, aí você está condenado ao lago de fogo. Então, anjo arrependido, não siga demônio, não siga anjos caídos, não observem as suas práticas, não andem no caminho deles, vocês vão se dar muito mal. O lago de fogo espera eles e vocês também, se copiar as práticas deles e apoiar o que eles fazem. Eis que serão como o capim seco, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Porque lá não é um pouquinho de fogo aqui, um pouquinho de fogo ali. Lá é lago de fogo, lá é a larva quente. Lá não tem espaço para nada, só para fogo. Então lá não tem negócio de se aquentar não. Uma parte fria, outra parte gelada. Lá é tudo fogo. Não tem lugar para se esconder. Ou não está queimando. Lá é tudo lava. Lava de fogo. Esse mundo vai virar tudo lava de fogo. E vai estar lá consciente. Consciente. E vai sentir com todos os 5 sentidos a dor do fogo queimando por toda a eternidade. Esse é o recado que o Eterno alerta todos vocês, anjo arrependido. Não queira a sentença de Satanás e dos demônios. Não queira. Vocês não têm noção de como vocês vão queimar no lago de fogo. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual virá vagueando pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Então você deixou esses demônios aí usar você. O lago de fogo foi feito para eles. Mas como vocês deixaram ele te usar, saborear os prazeres deles, que realmente ele estava usando o seu corpo para curtir esse mundo, porque ele não tem corpo, então ele precisa dos corpos. Então ele usou vocês para curtir nesse mundo, viver nesse mundo. Então você vai junto com ele para esse local, se assim continuar. O Eterno dá alerta mais. Vocês bruxos, vocês feiticeiros, vocês cartomantes, vocês que jogam aqueles búzios, vocês que comemoram Ano Novo, que vão levar presente para Iemanjá no mar, vocês que comemoram Natal, o nascimento do Tamuz, o filho de Nimrod e Samiramis, é o Jesus de vocês. Vocês têm todos os tipos de práticas religiosas, rituais, vocês que consultam os mortos, todos vocês que estão pisando na face dessa terra, que vocês não estão andando de acordo com a palavra do Eterno, que vocês não têm compromisso com a palavra do Eterno.
Esse recado é para o mundo, para as nações do mundo. É para o mundo inteiro. A palavra do Eterno não tem a ver com o evangélico nem com o católico. A palavra do Eterno é para a terra, é para o mundo, é para os moradores da terra. Então não importa a sua prática, não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa a sua vida, não importa o que você faz. A palavra abrange a terra, os moradores da terra, todos, exceto os anjos caídos. Eles não têm salvação nem vida eterna. Mas você que é um anjo arrependido, que habita na face dessa terra, que tem o fôlego de vida, você, a palavra abrange você. A palavra está indo para você. Se você não tem conhecimento da palavra, se você não tem envolvimento com a palavra, se você ignorou a palavra, desprezou a palavra, não deu a mínima para a palavra, foi se refugiar numa religião, foi se esconder numa religião, foi caçar abrigo numa religião, está falando com você. Todos que não têm a palavra do Eterno, não têm conhecimento da palavra, não sabem nada da palavra, vocês não têm vida eterna. Quem não tem conhecimento da palavra não tem vida eterna. Tem morte eterna, segunda morte, lago de fogo. Então esses dois canais, a palavra é para abranger todos moradores da terra. Aonde houver um anjo arrependido. Se não tiver a palavra do Eterno, você não tem vida eterna, você tem a morte eterna. Você tem a segunda morte, o lago de fogo. É o que o Eterno está alertando. E esses dois canais é exatamente para isso, para alertar. E a palavra é para alertar, para que vocês voltem para o Eterno. Voltem para a palavra. Se vocês não voltarem, vocês só vão ter a segunda morte, o lago de fogo para ir. E mais nada o Eterno pode fazer por vocês.